Boa noite, boa noite a todos, sejam bem-vindos agora para o nosso encontro dominical, né, para o nosso encontro das 18 alguma coisinha. Então sejam todos bem-vindos e vamos chegando, né, com a graça de Deus, tapete vermelho do nosso encontro já estendido, então vão sendo todos vocês muito bem-vindos. E hoje nós vamos, claro, neste domingo, que espero que tenha sido muito bom para todos vocês, um domingo tranquilo, com a família, né? E sempre é muito bom. E eu quero então aqui dizer que hoje nós vamos ver, para o nosso evangelho, ainda no capítulo 10, na sequência, não julgueis a fim de que não sejais julgados. Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Atire a primeira pedra, né? É o tema de hoje, do nosso evangelho, e Joana de Ângeles também chega hoje para nos esclarecer sobre a seguinte pergunta. Algumas pessoas prendem-se muito ao fenômeno e dedicam-se pouco à doutrina. Como esclarecer pessoas assim, né? Claro que vai estar falando da questão dos fenômenos espíritas, né, dos médios de psicofonia, de psicografia, materialização, etc., os fenômenos em si, mas com relação à doutrina especificamente, para muitos a dedicação é pouca, né? E ela vai nos dizer como podemos então esclarecer pessoas que pensam assim, estão mais para os fenômenos do que propriamente para os ensinamentos da doutrina. Mas isso vem daqui a pouco. Hoje também nós temos dois aniversariantes, né? Aqui hoje temos o Xará, o Ailton Gonçalves Dias Filho, né? Um amigo nosso, pastor da primeira igreja presbiteriana aqui de Americana, também trabalha na prefeitura. Então, nosso grande abraço ao nosso prezado Xará, o Ailton Gonçalves Dias Filho. Muita saúde, acima de qualquer coisa, para todos nós, né? E também o Paulo Henrique, que é colega aqui, né, trabalhando Paz e Amor, está lá em Portugal. Então está morando agora lá em Portugal, levando a sua vida, né, e levando um pouco da cultura brasileira ao povo português, também adquirindo, claro, cultura do povo português, que é milenar, muito mais antigo do que nós aqui. Nosso país tem 500 anos, embora tenhamos origens basicamente de lá, mas nosso povo é uma mistura de todos os povos do mundo. Um dos povos mais miscigenados que existem é exatamente esse brasileiro, aqui onde nós estamos. Então, meus queridos amigos, com alegria, acolhendo a todos vocês, vamos aqui, né, nos comentários aqui, já começando e relacionando a todos vocês que estão conosco, né? Então vamos lá, o nosso boa noite, a Ilana Taine, também a Márcia Siqueira, Milton José Pinto, Fábio Luiz de Oliveira, a Leonice Oliveira, mãe do Fábio, Tiago Ferraz também aqui conosco, a Giovana Picarelli Ferraz, Maria Ângela Dona Bela, manda boa noite para todos nós, a Denise Holland, também o Michel Picanha Passos, grande abraço, meu caro. Maria Ângela Donatella, agradecendo por mais esse encontro nosso, né? Claro, sempre temos que agradecer. Ela nos diz que acredita que nenhuma pedra será jogada, né? Como no Evangelho vamos ver, atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. E ela já disse, não vamos jogar nenhuma pedra, porque todos nós, claro, temos os nossos erros, nossas faltas, nossos pecados, né? E ela diz, né, somos seres encarnados na Terra e sujeito a tudo, a esses erros nossos mesmo. Então também a Ivana Santa Rosa do Espírito Santo, sempre conosco, a Ivana, um grande abraço, Ivana. Maria Ângela, então, conosco, Carlos Santana aqui conosco também. Então todos vocês, cheguem, sejam todos muito bem-vindos para encerrar esse domingo de familiar, um domingo de muita paz, muita tranquilidade. E vamos, sem mais delongas, como diz, né, o poeta, vamos ver o que o nosso evangelho diz, que ele é conhecidíssimo, né? Questão de atirar a primeira pedra. E nós temos aqui, então, trechos de São Mateus, o primeiro de São Mateus, o segundo de São João, e depois o comentário do próprio evangelho. Vamos ver, então, o que temos para hoje.
Texto de São Mateus, capítulo 7, versículos de 1 a 2, nos diz o seguinte: Não julgueis a fim de que não sejais julgados, porque vós sereis julgados segundo houverdes julgados outros, e se servirá para convosco da mesma medida da qual vos servistes para com eles. E o Evangelho de São João, no capítulo 8, versículos de 3 a 11, nos diz: Então os escribas e os fariseus lhe conduziram uma mulher que tinha sido surpreendida em adultério, e a colocaram de pé no meio do povo, dizendo a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés nos ordena na lei para lapidar as adúlteras. Qual é, pois, sobre isso vosso sentimento? Eles diziam isso, tentando-a a fim de ter do que acusá-lo. Mas Jesus, abaixando, escrevia com o dedo e disse: Aquele entre vós estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Depois, abaixando-se de novo, continuou a escrever sobre a terra. Mas eles, ouvindo-o falar assim, retiraram-se uns após o outro, os velhos saindo primeiro, e assim Jesus permaneceu só com a mulher, que estava no meio da praça. Então Jesus, levantando-se, disse-lhe: Mulher, onde estão os vossos acusadores? Ninguém vos condenou? Ela disse: Não, Senhor. Jesus lhe respondeu: Eu também não vos condenarei. Ide no futuro, não pequeis mais. Evangelho de São João. Então, aí os dois textos de São Mateus, dizendo para não julgarmos, porque seremos julgados na mesma medida. E a famosa história da mulher adúltera, então levada até Jesus, e o que ele disse. E o Evangelho nos fala, então: Aquele que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra, disse Jesus. Esta máxima nos faz da indulgência um dever, porque não há ninguém que dela não tenha necessidade para si mesmo. Ela nos ensina que não devemos julgar os outros mais severamente do que julgaríamos a nós mesmos, nem condenar em outrem o que nos desculpamos em nós. Antes de censurar uma falta de alguém, vejamos se a mesma reprovação não pode cair sobre nós. A censura lançada sobre a conduta de outrem pode sim ter dois motivos: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. Este último motivo não tem jamais desculpa, porque é da maledicência e da maldade. O primeiro pode ser louvável e se torna mesmo um dever em certos casos, uma vez que disso deve resultar um bem. E sem isso, o mal não seria jamais reprimido na sociedade. O homem, aliás, não deve ajudar o progresso do seu semelhante. Não seria preciso, pois, tomar no sentido absoluto este princípio: não julgueis se não quiserdes ser julgados, porque a lei mata, o Espírito vivifica. Jesus não podia proibir de censurar o mal, uma vez que ele mesmo disso nos deu exemplo. E o fez em termos enérgicos, mas quis dizer que a autoridade da censura está em razão da autoridade moral daquele que a pronuncia. Tornar-se culpável daquilo que se condena em outrem é abdicar essa autoridade. É arrogar-se o direito de repressão. A consciência íntima, de resto, recusa todo o respeito e toda a submissão voluntária àquele que, estando investido de um poder qualquer, viola as leis e os princípios, que está encarregado de aplicar. Não há autoridade legítima aos olhos de Deus, senão aquela que se apoia sobre o exemplo que dá o bem. É o que resulta igualmente das palavras de Jesus. Não há autoridade legítima aos olhos de Deus, senão aquela que se apoia sobre o exemplo que dá o bem. E o que ressalta igualmente as palavras de Jesus. E aí, meus queridos amigos, temos então o Evangelho de hoje. Não julgueis a fim de que não sejais julgados. Aquele que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Então, texto, né?
que nós bem conhecemos, né? De grande conhecimento de todos nós, e fala para nós exatamente da questão do julgamento, da questão da censura, e fala que, de certa forma, né, nós somos muito bem em julgar os outros, mas as nossas censuras são difíceis de nós aceitarmos em nós mesmos, porque todos nós erramos, todos nós temos a possibilidade de errar, já erramos, não sabemos quantas vezes anteriormente, claro, nas nossas encarnações, até por isso que estamos aqui para irmos acertando. Mas também o que acontece, né? Acontece que nós também erramos nesta mesma encarnação. Quantos erros, às vezes pequenos erros, pequenos equívocos de nossa parte que acabam resultando em problemas, em más situações, em desacordo com outras pessoas, né? E isso vai causando uma série de problemas. O nosso princípio básico da vida aqui, é claro, é alcançar a sabedoria, pelo conhecimento, pelo estudo, pela atenção que se dá a tudo que nos ocorre e pelas nossas reações, pelos nossos atos, segundo as orientações de nosso mestre, né? Que nos fala sempre da lei de amor, da lei de responsabilidade, por tudo aquilo que nós fazemos. Então, procurar seguir essa lei, procurar observar sempre a questão da responsabilidade por tudo que nós fazemos, sempre por si só será um freio aos nossos erros. Sempre. Então, se nós estivermos atentos às orientações de nosso querido mestre, a tudo aquilo que ele nos disse, às orientações que vêm da nossa própria religiosidade, né? Dentro da doutrina espírita ou qualquer outra religião, que sempre estão pregando bem, pregando respeito, pregando atenção, solidariedade, a fraternidade, este é o caminho. Então, se nós estivermos ligados nesses conceitos, nós vamos ter muito mais dificuldade em fazer o mal, em errar, né? Então, é uma questão de cada um de nós observarmos isso. E vejam que Jesus disse, né, para a mulher, né, quando perguntou, que ela disse, né, ele disse para aquela multidão, quem estiver sem pecado que atire a primeira pedra. Né? Claro, todos os pecadores foram saindo de fininho, aos poucos. E claro, os mais velhos primeiros, por quê? Muito mais tempo de vida, muito mais possibilidade de realizarem erros, com toda certeza, né? Então, aí, quando ele olhou, voltou a olhar e disse, cadê a mulher? Cadê? Onde está o povo que te condenava? Falei assim, não ficou ninguém, todos se foram. E é que ele disse, nem eu vou te condenar, vai e não peques mais. Ou seja, a recomendação é para evitar o erro, não errar mais. Aquilo que nós fizemos já está feito. Ficamos com nossa consciência, ou fica na nossa consciência, com muito peso, pouco peso, pesado, né? Mas fica. O ato em si já aconteceu. Se há a possibilidade da redenção ainda nessa existência, ótimo, vamos cuidar disso. Se não, sempre levar nosso pensamento no perdão, perdoar aqueles que nós prejudicamos e, claro, também aceitar o perdão daqueles que nos prejudicaram, para nossa tranquilidade, nosso equilíbrio, tranquilidade daqueles também. Enfim, meus amigos, é o que o Evangelho nos fala, na questão do julgamento, que nós somos sempre muito bons em julgar os outros, mas esquecemos de nós, né? Quer dizer, aquela velha história, nós falamos sempre do outro, mas e nós? Onde estão os nossos erros? Questão de refletir, como sempre Joana de Ângeles fala para nós, e claro, é nossa orientação maior. Sempre a reflexão, que é muito bom, é aconselhável para qualquer situação. Então, isto posto, né, vamos aqui ver e falar aqui mais uns amigos que também estão conosco aqui, chegaram conosco, vamos ver aqui. Aqui está conosco também, né, o Carlos Santana, também a Eloá Romanato, o Fernando Palucci conosco, também aqui muitas flores e corações da Maria Ângela, enriquecendo aqui o diálogo, né, entre todos vocês aqui ao lado do vídeo, claro. Isso é muito bom, muito bacana. Também a Marina Mateus chegando, Sônia Martins,
A Sônia falando que o celular dela trava. A tecnologia tem disso. De vez em quando o meu aqui, a internet também dá um clique, para e fica rodando, esperando reconectar. E eu tenho que ficar esperando ele reconectar. É assim mesmo as questões da tecnologia. Mas tudo volta. E depois qualquer coisa o vídeo também fica aí no perfil, no YouTube, tanto faz, né? Para acompanhar. Então, meus amigos, Joana de Ângeles está vindo para falar um pouquinho também conosco. Como nós vimos hoje, ela vai falar sobre fenômenos, né? A respeito específico daquela coisa que parece que a doutrina espírita desperta atenção em muitos, né? Que é relativamente aos fenômenos, a explicação dos fenômenos, né? A questão dos médiuns, da psicofonia, da psicografia, e questão várias de pinturas mediúnicas, questão de materialização, questão das pessoas que ouvem, etc. São os fenômenos que vão ser explicados pela doutrina espírita, mas muitos se encantam muito mais com os fenômenos do que propriamente com a doutrina, o que ela diz, o que ela fala para nós sobre essa possibilidade absoluta que nós temos de nos reformarmos, irmos mudando aos poucos para melhor, observando, claro, a lei de amor, né, que nosso mestre nos deixou. É isso que Joana vai falar para nós. E ela chega então aqui, vamos aqui abrir a mensagem da Joana de Ângeles, que é a mensagem número 53, a pergunta 53 do livro, então. Joana de Ângeles responde. A pergunta é a seguinte: algumas pessoas prendem-se muito ao fenômeno e dedicam-se pouco à doutrina. Como esclarecer pessoas assim? E ela nos diz: o essencial não é a adoção da crença, pelas vantagens aparentes que ela oferece. É imprescindível estar ciente, por experiência pessoal, dos objetivos que a vitalizam. A crença nos moldes tradicionais é rotulagem da fé. A ciência, pela participação ativa dos postulados, é comunhão com a fé. Por isso, é necessário demandar a essência do pensamento acolhedor da crença para certificar-se da sua legitimidade. O crente é apenas um observador inoperante. O dente é um realizador ativo. O primeiro produz para fora, o segundo realiza para dentro. No primeiro empecilho, o crente queixa-se e foge, enquanto o ciente luta e sofre. O crente vence no mundo porque a ele pertence. O ciente perde no mundo porque vence as convenções da superfície humana. Um faz-se triunfador, recolhendo honrarias e destaque social. O outro parece vencido, desinteressa-se das coisas vãs, vencendo-se, libertando-se. No entanto, é nele que cantam as vozes da mensagem cristã, chamando-lhe a alma ansiosa e leal. O exterior é fenômeno que passa. O interior é consistente, é doutrina que fica. Lembra-te do espiritismo praticado e preocupa-te com o espírito da doutrina. O fenômeno é meio, a doutrina é fim. O fenômeno é informe, a doutrina é esclarecimento. O fenômeno chama, a doutrina conduz. O fenômeno é instrumento da doutrina. A doutrina é a vida do fenômeno. Messe do Amor, quarta edição. Joana de Ângeles, para nós, então, na pergunta número 53 de hoje, do livro Joana de Ângeles Responde. E ela nos diz o quê? Ela faz aqui um paralelo entre o crente, aquele que crê, e faz o paralelo entre aquele que é ciente. Eu acho que eu falei dente no começo, não falei? É que aqui a tela está pequenininha, juntou tudo, vocês me perdoem. O cliente é o cliente, o ciente, aquele que tem ciência mesmo da doutrina, né? Então, aquele que crê,
crê, acredita, mas não chega a fundo. Não procura saber, não procura esclarecer a respeito de como acontece. Aquele que é crente, né, que se diz, ele fica encantado com aquilo que ocorre, como uma mensagem falada, como a escrita, né, como que os médiuns se comportam, como que ocorre, agora nem tanto, mas em épocas idas ocorria muita materialização no princípio. Então, os fenômenos. A questão é que, como diz Joana aqui, o fenômeno chama as pessoas até pela curiosidade. Mas a doutrina que vai conduzir é saber o que a doutrina diz para nós. É saber, por exemplo, o que o Evangelho nos fala dia a dia. Aquilo que o Evangelho vem nos falando desde que nós começamos aqui com o nosso encontro, não é? Então, ela nos faz esse paralelo entre aquele que, o crente chamado, que crê, que acredita, mas não se aprofunda, mas não estuda, mas não prossegue para saber o que realmente a doutrina prega. Porque todos os fenômenos nos conduzem, despertam essa curiosidade. Mas como que se processa? Por que se processa? Qual que é a finalidade de tudo isso? Não é? Então, ela nos faz esse paralelo. Então, algumas questões que diz, no primeiro empecilho, o crente queixa-se e foge. Primeira dificuldade que aparece em termos de doutrina, enquanto que aquele que é ciente, né, luta e sofre, persevera, procura saber. O crente vence no mundo porque a ele pertence. O ciente perde no mundo porque vence as convenções da superfície humana. Então não está tão interessado na exterioridade, mas aquilo que está no fundo. Ou seja, no seu próprio espírito, no adquirir conhecimento, no deixar coisas vãs de lado, coisas puramente materiais, para a matéria, para o mundo. Mas procura, sim, valorizar o seu espírito no conhecimento daquilo que é válido para ele e que molda o nosso comportamento no dia a dia. Então, se você tendo conhecimento das bases doutrinárias, você vai ver o que é dito, o que é pregado, o que diz para nós, o que pede para nós. Não só pede, mas explica o porquê que é pedido. Quando pede para sermos indulgentes, fraternais, solidários, não apenas pede, mas explica o porquê que você precisa ser. Quando você tem muitas dificuldades, procure explicar quais as possíveis razões da sua dificuldade. Não é? Então, só se iludir com aquilo que a doutrina faz de experimentação não conduz realmente à doutrina, mas conhecer profundamente, procurar se esclarecer, prestar atenções nas orientações do nosso mestre, que é o próprio Evangelho em si, aqui como nós. Né? E ela diz, o exterior é fenômeno que passa, toda essa exterioridade nossa. O interior é consistente, é doutrina que fica. O nosso interior é que vai ficar. O nosso conhecimento adquirido, o nosso conhecimento não só adquirido, mas como aplicado, é o que vai ficar na nossa essência espiritual. Os demais, as exterioridades, vão ficar tudo por aqui. Né? E diz que lembra-te do espiritismo praticado e preocupa-te com o espírito da doutrina. O fenômeno é meio, a doutrina é fim. Podemos chegar por nos interessar pelo fenômeno, mas o fim de tudo é o conhecimento que a doutrina nos dá sobre nossas responsabilidades para conosco e as responsabilidades para com aqueles que estão conosco, queiramos ou não. Então, essa responsabilidade é uma via de mão dupla, nossa para com aqueles que estão conosco e daqueles que estão conosco para nós. Aí é que funciona aquilo que se chama da família. Procurar, sim, a convivência, o entendimento, o melhor relacionamento, o exercício de todas aquelas características, a paciência, a indulgência, a solidariedade. Às vezes tão difícil, mas absolutamente necessário. Então,
a Joana faz para nós aqui um paralelo, né, entre o que se espera da doutrina e aquilo que simplesmente se vê por curiosidade. E ela termina com muita propriedade dizendo: o fenômeno é informe, quer dizer, é uma informação. A doutrina é esclarecimento. A doutrina é esclarecimento. O fenômeno chama, atrai. A doutrina que vai conduzir. Se você realmente se interessar em conhecer a fundo a doutrina, conhecer a fundo aquilo que te chamou, você vai ser conduzido por ela, né? Embora o caminho não seja muito fácil, e não é mesmo, né? E aí diz, o fenômeno é instrumento da doutrina, que é o chamamento. A doutrina é a vida do fenômeno, porque coloca claramente o que é aquele fenômeno que te atraiu, porque explica com detalhes apoiados na ciência, não há mistificação alguma. Explica com detalhes o porquê que isso acontece, o porquê que isso, se não foi isso que pode ter acontecido, né? Porque do nosso passado, somente no plano espiritual saberemos, mas coloca diversas possibilidades na explicação. Então, Joana hoje nos traz e faz esse paralelo muito, muito importante para todos nós entendermos, porque muitas, tantas e tantas pessoas às vezes chegam entusiasmadas à doutrina, né, por isso, por aquilo, por ouvir falar, e quando vai entrar em contato efetivamente com a doutrina, com aquilo que a doutrina quer, com aquilo que a doutrina coloca como necessário para nós, encontra dificuldade. Não persevera como se pede. É tempo de cada um no seu tempo, cada um segundo os seus próprios pensamentos, porque é como nós dizemos, cada um de nós tem a sua verdade, cada um de nós tem os seus pensamentos, não é? Então, Joana nos dá hoje este belíssimo texto, claro, belíssimo texto que está aí. Depois também vocês podem olhar novamente, né, dar uma lida esclarecedora. Então, nosso encontro de hoje vai chegando ao seu final. Nós vamos então, claro, aqui lembrar dos aniversariantes, não é? Ailton Gonçalves Dias Filho, pastor da primeira igreja presbiteriana aqui de Americana, um grande abraço. Paulo Henrique também, que está em Portugal, com a esposa, nosso grande abraço também. E na oração falaremos então desses nossos irmãos que estão com problemas de saúde, e aqui nossas orações são encaminhadas com muito carinho, com muita alegria para todos eles. Porque oração precisa ser alegria, é a alegria do coração em prestar este serviço, em se lembrar, em querer que nosso irmão melhore, tá bom? E vamos aqui então, também, vamos ver aqui a Rose Toder também conosco, a Helena Silva, claro, Maria Socorro Marques, né? Sônia Martins também dizendo que é verdade, as tecnologias, né, de vez em quando nos dão um clique. Então, meus irmãos, vamos para o encerramento do nosso encontro dominical, né? E, como sempre falo, nesses instantes iniciais da melodia, relaxar, meditar, acalmar, respirar tranquilamente e, assim desejando, deixar aí seu copo de água para ser fluidificado pela oração. Pode também, claro, com toda certeza. Ouçamos com muito carinho. Sex
querido Pai, querido Mestre Jesus, querida Mãe, vós que olhais por nós, como vos agradecemos todo esse amor, toda essa dedicação a vós, querido Pai, Criador de todos nós, espíritos em evolução, espíritos em aprendizado, Criador de nosso querido Mestre Jesus, de nossa querida Mãe. Agradecemos a vós por todos nós, todos os seus filhos encarnados, desencarnados neste mundo, espalhados também por todo o seu universo maravilhoso, brilhante. Obrigado, Senhor, que por sua misericórdia infinita, amorosa, concede-nos o dom da vida neste mundo material, para que possamos aprender, para que possamos entrar em contato com sua lei de amor, sua lei de paz, sua lei de solidariedade, que possamos perseverar neste amor, nesta lei, aplicando todos os dias. E claro, agradecemos ao Pai pelos nossos aniversariantes, todos felizes por mais um ano de luta conquistados. Agradecemos por nossos irmãos que, abençoados por seus pais, veem a luz do mundo, trazendo cada um deles a esperança de aqui cumprirem bem a sua missão. E agradecemos. Como não agradecer, Senhor, os nossos bons espíritos, iluminados de fé, de luz, santificados por vós, que acolhem aqueles nossos irmãos que, cumprindo aqui sua missão, partem ao mundo espiritual, especialmente os vitimados pelo Covid, solitários, tristes em seus leitos em clínicas e hospitais, sem um olhar carinhoso, sem um toque afetuoso daqueles que lhes são caros. Obrigado, querido Pai. Obrigado por estar sempre conosco, por suas bênçãos infinitas sobre todos nós. E pedimos pelas nossas famílias, pela unidade, pelo amor, pela compreensão, pelo entendimento, pela fraternidade entre todas as famílias de seus filhos. E pedimos ainda, claro, também, pedimos por todos os dirigentes dessas nações, que olhem seu povo com amor. E pedimos, Senhor, por todos os seus filhos que tanto necessitam de fortalecimento, de saúde, que se encontram acamados em todos os lugares deste vosso mundo, necessitando de carinho, de atenção física e espiritual. E por isso, Senhor, nós pedimos especialmente pelos nossos irmãos, o Marcos Martins Massucci, Ricardo Geraldino Braga, Giovana Ruiz, Leonardo Henrique, Elaine Pieroni, Elizabeth Caputino, Célia Aparecida Cassiano Dias. Fortalecei-o, Senhor, levai nossas intenções de amor e paz, para que se sintam tranquilizados, fortalecidos em sua saúde. E assim, Senhor, nós os agradecemos. Nós os agradecemos por nossa vida, por nossos dias. E vos levamos esta oração que nosso Mestre trouxe entre nós, abrindo seus braços, com amor, com suas vestes. E ao abrir seus braços, nos abraça e nos diz: falem a nosso Pai. Digam: Pai nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles a quem temos ofendido. Não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos, ó Pai, de todos os males. Porque vosso poder é a glória, o reino para todos sempre. E vos pedimos, Senhor, a sua paz. Pedimos por nossos ambientes de trabalho, por nossos lares, pela paz entre os povos, pela paz no coração de todos nós. E que seu amor, Senhor, sua paz, sua luz, sua misericórdia infinita esteja sempre conosco. Esteja sempre em nossos lares, nos lares de todos os seus filhos,
com aqueles que para nossos lares vêm trazendo o seu amor. Esteja, Senhor, sempre, sempre iluminando nossos lares, iluminando nossas mentes, fortalecendo no amor todos os nossos corações. Obrigado, Senhor, nós te louvamos, te bendizemos, porque vosso és nosso Pai e lhe amamos. Que assim seja, Pai, agora e sempre. Muito bem, olha que maravilha, né? Podemos estar juntos neste momento, no final de domingo, iniciar mais uma semana, iniciar com paz, com tranquilidade, com o coração alegre, né? Com o corpo tranquilo, equilibrado, serenado. E é este o nosso objetivo, o objetivo dos nossos encontros, o objetivo de nos encontrarmos todos os dias neste horário, não é? Então, o que me resta fazer senão também agradecer a todos vocês a participação, por estarem conosco neste momento ao vivo, ou mesmo, né, de nós durante, a todos aqueles que nos veem, assistem também, depois o vídeo. Isso é muito bacana, a gente agradece. Agradece e nos fortalece a todos nós. Então, desejando para vocês uma excelente noite, que tudo transcorra em muita paz. Envio aqui, meu e da Célia, o nosso beijo, o nosso abraço do coração, que encontrem a paz, que cultivem essa paz, que distribuam essa paz agora, para sempre. Paz e bem para todos vocês, uma maravilhosa, excelente semana para todos vocês, para todos nós, claro, né? E amanhã, com a graça de Deus, estaremos novamente aqui. Então, a paz do Senhor seja sempre conosco, agora e sempre. Fiquem bem. Até amanhã.